Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Começando mais uma edição do Sala de Visita, este programa que vai ao ar aqui na ADFM 88.7 e também disponível no YouTube. Eu quero te convidar a marcar alguém que você acredita que será abençoado com esse conteúdo e, óbvio, né? Fica ligado com a gente aqui também na FM 88.7 em São Paulo, a rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Você pode ouvir pelo aplicativo também, instale aí a ADFM 88.7 ou então ouvir pela Alexa. Para isso, você diz ali para sua Alexa, tocar rádio ADFM e ela vai, na hora, te atender e colocar aí o som para que você acompanhe toda a nossa programação, tá? Bom, Sala de Visita sempre recebendo convidados especiais e hoje não é diferente. Tenho um prazer imenso de receber um querido amigo, pastor Ezequias Soares. Ele é pastor na Assembleia de Deus em Jundiaí. Ele é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É autor de diversas obras, diversos livros, dentre eles o Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã e Visão Panorâmica do Antigo Testamento, além de outros livros publicados pela nossa CPAD. Querido pastor Ezequias, paz do Senhor, seja bem-vindo aqui ao Sala de Visita. A paz do Senhor, para mim é uma alegria, uma honra estar com vocês, estar com o irmão Márcio Melo, participando deste programa Sala de Visita. Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, pastor, que bom estar com o senhor aqui, sempre aprendendo bastante com o senhor e com as obras que o senhor tem desenvolvido. E para a gente começar esse bate-papo, esse livro aqui, A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, o senhor fez parte desse projeto, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse material que tem um valor muito grande e que é muito importante para todos os nossos irmãos assembleianos. Na verdade, a igreja sentia falta de um documento dessa natureza. Também a mesa diretora, o pastor José Ovelio Bezerra da Costa, foi com ele que esse projeto se iniciou, foi numa Assembleia Geral em Maceió, que a mesa designou uma comissão para preparar um documento que expressasse as nossas crenças e práticas, né? Então, isso foi 2012, 2013, não lembro exatamente o ano exato quando isso aconteceu. Mas a primeira reunião aconteceu na Assembleia Geral Ordinária em Fortaleza. Quando terminou a Assembleia, então aí eu chamei os membros da comissão, porque a comissão foi o pastor Paulo Freire, presidente do Conselho de Doutrina, que trouxe a lista que ele pegou da mesa ainda em Maceió. Então, com esses nomes, a gente se reuniu em Fortaleza. Então, eram representantes do Conselho de Doutrina, alguns representantes do Conselho de Cultura e Educação Religiosa e alguns membros da Comissão Apologética e mais alguns nomes indicados pela mesa. Então, nós iniciamos com 19 membros, 19 ou 21 membros trabalhando nessa comissão. E aí a gente se reunia sempre na CPAD para tratar do assunto. Então, o que acontece? Na primeira reunião, já no Rio de Janeiro, apresentamos o projeto. Cada um deles receberam uma cópia, não somente dos credos, como também das confissões de fé, para que eles analisassem a estrutura e também observassem o que eles têm e nós ainda não temos, e o que nós temos e eles não têm. Na verdade, o que nós temos, algo que ele não tem, porque nós somos pentecostais, tá? Então, eles se debruçaram sobre esses documentos e na reunião seguinte, como vamos chamar esse documento? Porque se falava, até na convenção, lá em Maceió, de o credo, a comissão do credo. Vamos preparar o credo. Essa era a linguagem. Mas a comissão analisou o seguinte: credo é um termo genérico. A palavra credo significa creio, que foi usada
nos primeiros séculos da era cristã, nas primeiras décadas, podemos assim dizer, do segundo século, para um documento que expressasse um resumo da fé cristã. Como Irineu de Leão usa o regula fidei, quer dizer, regra de fé. Ali tinha um resumo. Então, o que acontece? Chamar esse documento de credo, alguém pode falar, isso não passa de um grupo de semi-analfabetos teológicos, não sabe nem o que estão fazendo, porque credo, quando se fala, diz respeito aos credos gerais, que muito usa o termo credos ecumênico, nós nem usamos esse nome, porque a pessoa pode confundir com ecumenismo, não tem nada a ver. É ecumênico porque são credos gerais, são credos que são adotados pelas principais tradições cristãs. Muito bem. Então, aí são na verdade 4 documentos que expressam o pensamento de uma igreja. Primeiro do cristianismo, lá nos primeiros séculos. Depois das igrejas, das denominações e assim por diante. Quais são os documentos? Primeiro, o credo. O outro, o catecismo. O outro, o símbolo. Símbolo e credo são termos sinônimos. Quando fala credo dos apóstolos, o outro usa o termo símbolo dos apóstolos. Então, são documentos eclesiásticos que expressam as crenças e práticas da fé cristã. No caso das denominações, expressa o pensamento das denominações. Muito bem. E a confissão de fé. Então, a confissão de fé, veja só, o credo são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Foi uma definição do Alistair McGrath muito oportuna essa definição de credo. Muito bem, agora, a confissão de fé seria um credo mais elaborado. Por quê? Porque trata de uma denominação e tem mais assuntos, mais detalhes, porque a própria definição do credo já diz isso. São interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Então, quando o credo começa assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha, essa frase está dizendo tanta coisa, em poucas palavras. Está falando do monoteísmo, está falando do Criador, sabe? E outra coisa também, como disse Paul Tillich, que essa declaração foi uma muralha que protegeu o cristianismo do paganismo, da idolatria e do politeísmo, entendeu? Então, o Credo dos Apóstolos são 12 artigos de fé, mas muito preciso, trata dos pontos principais, fala de Deus Criador, de Jesus Cristo, da concepção virginal, da sua morte vicária, da sua ressurreição dentre os mortos, da sua ida ao inferno, da salvação dos pecadores, da vinda de Jesus em glória. Fala muita coisa em poucas palavras. Então, o credo é isso. Tá? Interpretações precisas. Por isso, por serem curtos os artigos de fé, então encaixa em todos os ramos do cristianismo. Agora, a confissão de fé, não. Ela já é mais abrangente, porque não trata simplesmente dos pontos principais. Usa, sim, os credos como base também, sabe? Mas é um credo mais desenvolvido, mais elaborado, mais expandido, porque atende a necessidade de uma denominação. Para quê? Para unificar a doutrina, padronizar a doutrina. Segundo lugar, proteger a igreja das heresias. Terceiro lugar, preparar os novos candidatos ao batismo. Mostrar para a sociedade aquilo que a igreja crê. Então, é resumido. Claro, nós temos aqui a nossa declaração de fé, temos aqui 14 artigos, 14 capítulos que representa cada artigo de fé do cremos.
Muito bem, olha aqui, você pode adquirir também pela nossa CPAD, já está disponível. É importante a gente falar, inclusive, que foi essa obra que está aqui em minhas mãos foi uma atualização, né, pastor? Sim, porque nós trabalhamos, veja, a dificuldade que nós tivemos, primeiro, um documento dessa natureza precisa ser revisado, porque não é pensamento de um autor, não é obra de um autor, é o pensamento de uma denominação, no nosso caso é o pensamento das Assembleias de Deus. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, viemos para a igreja, nós já encontramos essa doutrina, só que precisava estar estruturada, organizada, porque nossos pais, muitos tinham um certo receio de ter um credo, sabe? De ter um credo, porque eles temiam que com o tempo viesse substituir o credo pela Bíblia, tá certo? Mas a história mostrou que esse risco não acontece, porque a autoridade da declaração de fé deriva das Escrituras Sagradas, que vem da Bíblia. Então aí está a interpretação, o pensamento da igreja que os nossos pais trouxeram, ensinaram, que hoje é um ensino uniformizado da igreja, sabe? Uma unidade doutrinária. Em qualquer lugar do Brasil, a Assembleia de Deus mantém a mesma doutrina. O que está nesse documento eclesiástico é o que as igrejas pregam e ensinam de norte a sul e leste a oeste de nosso país. Portanto, se você está acompanhando aqui esse bate-papo, essa conversa com o pastor Ezequias Soares, a importância desse livro é gigantesca. Como ele diz, traduz aqui pontos essenciais. Por exemplo, eu estou aqui na página 73, que fala sobre a personalidade do Espírito Santo. Eu vi um outro ponto aqui. É possível perder a salvação? São questões que muitas das vezes surgem dúvidas para alguns irmãos, né, pastor? E o pastor precisa ter uma base aqui também para explicar como acredita, como vive essa realidade da nossa liderança e também da nossa instituição de um modo geral. Ou seja, todo crente deveria ter um livro desse em casa, pastor? Sim, toda família, o marido deve ter como a lição da escola dominical, sabe? Como a Bíblia, cada um tem que ter o seu, porque esse livro é para ser lido, para ser estudado, porque expressa o pensamento da igreja. É o pensamento da igreja. O que a comissão fez foi estruturar e organizar. A primeira edição estava com 24 capítulos. E o que acontece? Foi feita essa revisão, não que mudou a doutrina, não houve mudança nenhuma. A doutrina, ela se mantém a mesma. O que houve foi a remoção de alguns tópicos que, embora sendo importantes, não são essenciais, e foi preservado aquilo que é essencial para a fé cristã. Por exemplo, na edição anterior, tinha um capítulo sobre a lei de Moisés. Tinha um capítulo também sobre os 10 mandamentos. Tinha um capítulo também sobre os anjos. Tá bom, nós cremos, sim, é importante para a igreja, sim. Essa doutrina, ela continua, ela se mantém, mas não é essencial, sabe? Porque o pensamento a respeito dos anjos, embora a Bíblia fale muito, há muitas citações, referências sobre os anjos, mas muito pouco se sabe sobre eles, muito pouco. Então, os irmãos conhecem, sabe, sobre anjos, arcanjos, querubins, serafins e serafins. Depois vem tronos, principados, potestades, dominações, e aí a Bíblia nada fala das características da natureza dessas categorias de anjos. O apóstolo Paulo simplesmente menciona. Então, por que vamos ocupar espaço com um tema que não é essencial para a salvação? Então, a comissão analisou, viu, primeiro precisávamos melhorar a linguagem. Segundo lugar, colocar a referência bíblica na mesma página para facilitar a leitura. Terceiro lugar, revisar o Cremos, porque, olha, no Cremos anterior não tínhamos nenhuma informação sobre a Santa Ceia do Senhor. Fala do batismo nas águas, que é uma das ordenanças, mas não falava nada da Santa Ceia do Senhor. Então, Deus como Criador de todas as coisas. Então,
foi necessário fazer esses ajustes no Cremos. E uma vez estruturado o Cremos, aí temos que associar cada artigo de fé do Cremos com o capítulo da declaração de fé. Então, se você ler o primeiro artigo de fé do Cremos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e lá está escrito, creio em um só Deus, cremos, né, em um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aí você vai lá na declaração de fé, vai encontrar um estudo, sabe, sobre esse tema, tá? E o artigo 2º, a mesma coisa, é explicado no capítulo 2º. O artigo 3º é explicado no 3º capítulo e assim por diante. Então, há uma harmonia, uma sintonia entre o Cremos e cada capítulo da declaração de fé. A primeira edição não foi possível fazer isso, por quê? Porque assuntos extensos extrapolou o limite de caracteres, e aí, olha, o projeto original qual foi? Um capítulo, por exemplo, sobre a igreja, para combinar com o artigo de fé do Cremos, né? Mas era tanto assunto, e você vê que na edição anterior tínhamos 4 capítulos, entendeu? Então houve uma dissonância entre o Cremos e a declaração de fé. Então, houve necessidade de uma revisão. Então, essa revisão diz respeito a ajuste ao Cremos, a linguagem mais simples, e outra coisa também, a referência bíblica, porque na edição anterior, quando você vê ali uma nota, você quer ver o versículo onde está, você tem que ir até o final do capítulo e localizar aquela citação por extenso do versículo bíblico. E agora não, agora você pega aqui, as notas estão aqui, ó. No rodapé. No rodapé. Muito bem. Facilita muito. A pessoa está lendo, e ele quer saber aquela declaração, aquela afirmação, onde está na Bíblia, e já olha embaixo, já vê a referência ali por extenso. Isso facilita muito, muito. Muito bem, então você que está acompanhando, olha, essa é a obra, Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. E um ponto importante a gente comentar, pastor, é que essa obra também ganhou aqui uma versão dedicada às crianças, né? Declaração de Fé das Assembleias de Deus para crianças, que é um grupo muito importante, que tem um valor gigantesco e que, óbvio, tem que ter um cuidado muito especial para ensinar os pequenos também, né, pastor? E essa obra, me parece que teve a participação do pastor Elias Torralba, é isso? Exatamente, ele é o editor, né? Eu parabenizo o pastor José Wellington Costa Júnior pela brilhante iniciativa. Louvei a Deus quando ele me falou desse projeto, e o pastor Elias Torralba se encarregou de redigir esse texto, porque não somente, veja só, a linguagem para essa faixa etária, a ilustração que chama atenção, mas o que se recomenda é que as famílias leiam com as crianças cada capítulo dessa declaração de fé para crianças, e depois, quando a criança começar a ler, ela já ouviu, sabe? Os pais já leram para ela. E outra coisa, e a criança, nessa faixa etária, o que ela aprende, olha, nunca mais, sabe? Fica gravado na alma e no espírito, no coração da criança. E é o que diz lá em Provérbios, né? Ensina, instrui a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, nunca mais vai se desviar deles. Então, foi um trabalho feito com critério, sabe? O pastor Elias Torralbo acertou, combinou com uma equipe especializado na linguagem infantil, na educação infantil. A CPAD, irmão Ronaldo, viu pessoas especializadas em ilustrações. Olha, uma nota perfeita. Outra coisa, na área da educação cristã, nós não devemos nada para ninguém. Quem participa de conferência de escola dominical, de congresso de escola dominical promovido pela CPAD, pode ver o nível de profissionais, o nível de pessoas que atuam, cada um na sua faixa etária, cada um na sua área de ação. Nós estamos de parabéns. É com justiça que a CPAD tem o título de a editora
da escola dominical. Então, esse material tem causado impacto, viu? A casa não dá conta, tanto que ela publica como se esgota, e publica e se esgota. É realmente um trabalho brilhante, extraordinário, e o pastor Wellington Júnior está de parabéns com essa iniciativa de colocar na disposição do público evangélico brasileiro uma literatura dessa natureza, não somente para a Assembleia de Deus. Tá? Isso aí, todas as famílias cristãs têm interesse numa obra como essa. É verdade, pastor. Eu estou olhando aqui a página de número 47, não tem como a gente não se comover, observando aqui a escolha dessa ilustração. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para a nossa câmera ver. Isso aqui é o Gólgota, né? Está ali a crucificação. E é muito simples de uma criança entender essa história baseada numa ilustração como essa, né, pastor? A gente percebe até o formato aqui do monte, demonstrando que aquela situação ali de tristeza, de morte, né, pastor? Mas para nós é vida. A Bíblia chama de lugar da caveira, não? Veja a iniciativa, a criatividade, né, do ilustrador, né, ou da ilustradora. Eu não sei quem fez essa ilustração. É verdade. Então tá aí. Se você é pai, mãe, educador, se você lida com esse público que precisa do nosso cuidado, do nosso amor acima de tudo, busque levar aí até a sua família, até a sua igreja, a declaração de fé das Assembleias de Deus para crianças, que teve ali o texto e o trabalho do pastor Elias Torralba. Eu estou olhando aqui, tem uma equipe enorme que trabalhou nesse projeto, e eu me lembro no dia que houve o lançamento, como a igreja recebeu com uma surpresa e satisfação muito grande, né? Está aqui, editor-geral, pastor Elias Torralba, e mais uma equipe, e logicamente, presidente da comissão especial da declaração de fé, o pastor Ezequias Soares, assim como o nosso pastor José Wellington Costa Júnior e o pastor José Wellington Bezerra da Costa como presidente do Conselho Administrativo da nossa CPAD. Bom, está disponível, acesse lá no site da CPAD, adquira, ou em uma livraria evangélica mais perto da sua casa. Estou batendo um papo com o pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias tem obras maravilhosas, ele atua em várias frentes, dentre elas também algumas publicações pela nossa CPAD. Vamos falar de um outro assunto aqui, é o Pentecostalismo Brasileiro, um guia histórico e teológico para compreender o Pentecostes no Brasil. Obra essa riquíssima em detalhes e que também tem aqui parte do seu esforço, né, pastor Ezequias? Conta um pouquinho para a gente desse livro. Muito bem. Por que eu escrevi esse livro? Na verdade, eu fui convidado pela faculdade da FATIP, a Faculdade Teológica da Igreja Presbiteriana Independente, aqui em São Paulo, e eles queriam que um professor pentecostal desse aula sobre a história do pentecostalismo no Brasil. Ninguém melhor do que um pentecostal, ainda mais assembleiano. Eu aceitei o convite, eu preparei as apostilhas, o texto para as aulas, e depois eu falei, olha, isso aqui daria um bom livro. Nós não temos muita coisa nessa área, com detalhes. E foi assim que eu escrevi este livro, mostrando porque muita gente pensa, interessante, e eu pensava assim também durante muito tempo, o Israel de Araújo, que sempre tem corrigido esse equívoco de falar que Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram da Rua Azusa. Não foi, eles vieram de Chicago, entendeu? Agora sim, foi o William Durham, que era pastor em Chicago, de origem batista, e ele foi para a Rua Azusa, movido pela curiosidade que o país inteiro, o assunto era esse, sabe? O avivamento da Rua Azusa, culto de manhã, tarde e à noite, batismo no Espírito Santo, cura de enfermos e profecias, e vinha pastores das diversas denominações para Los Angeles, para ver de perto a situação, e muitos deles foram batizados no Espírito Santo. E o William Durham foi um deles. E o William Seymour, que era o líder do movimento na Rua Azusa, impôs as mãos sobre ele e profetizou. Ele falou em línguas, o William Durham, e disse, olha, todo aquele sobre o qual você impuser as mãos receberá o batismo no Espírito Santo.
E isso se cumpriu. Aí ele voltou para Chicago e 3 anos depois, a partir de 1910, o centro se transferiu da Rua Azusa para Chicago. Lá se tornou um centro missionário internacional pentecostal. Foi dali que Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram. Eles vieram lá de Chicago. Então é importante que os irmãos entendam isso. Outra coisa, quando foi realizada a primeira Assembleia Geral que criou as Assembleias de Deus nos Estados Unidos, em 1914, Daniel Berg e Gunnar Wingren já estavam aqui. A Assembleia de Deus, o primeiro culto assembleiano, foi no dia 18 de junho de 1911. E a Assembleia de Deus nos Estados Unidos foi fundada em 1914. Então, só que aqui eles chamavam de movimento de fé apostólica. De movimento de fé apostólica. Então, quando Gunnar Wingren registrou a igreja, então já usou o nome Assembleia de Deus, que foi o nome que foi adotado lá nos Estados Unidos. Então, o trabalho, eles vieram, não foram enviados por uma convenção, nem por uma agência missionária. Não. Foi uma obra do Espírito Santo. Sabe? O Daniel Berg e Gunnar Wingren receberam essa revelação e eles vieram realmente pela fé. Quando eles chegam em Belém, então desembarca, eu já estive lá, visitei já. É um porto hoje, porto não, restaurante, onde era o porto onde eles desembarcaram. E aí, não tinha ninguém para recepcioná-los, ficaram 2. Não falavam a língua portuguesa, não tinha reserva, sabe? Então eles chegaram e oraram, pediram a direção de Deus. Aí ele viu um casal passando por ele, que ele reconheceu que aquele casal veio no mesmo navio. Aí ele acompanhou esse casal para um hotel. Aí chegou no hotel, o que acontece? Viu um boletim na recepção do hotel. Quando ele pegou, não entendia nada, era em português. Mas ele viu o nome de um pastor americano que eles conheceram lá nos Estados Unidos. Falou, esse pastor está aqui? Eu não sabia. Aí eles foram procurar esse pastor, e era um pastor metodista. Falou, olha, aqui tem uma igreja batista, o pastor de vocês, o pastor batista fala inglês. Eles foram lá, foi assim. Veja como Deus faz, né? Então, esse livro traz uma visão. É importante você conhecer a sua origem. O que é ser pentecostal? Como nós começamos? Como a obra se desenvolveu no país? Então, esse livro, o Pentecostalismo Brasileiro, mostra o Pentecostes no Brasil. E aí o que acontece? Aí fiz um levantamento sobre a questão do Brasil, que chegou um pouco antes de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Aí fiz um estudo também sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, que chegou na década de 1950, que inovou com tendas de lonas e com o uso da guitarra. E então eles inovaram. Também o pastor Manuel de Melo, missionário Manuel de Melo, que começou na Assembleia de Deus, aí foi para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse dado eu não sabia, pastor. Ele se converteu na Assembleia de Deus, o missionário Manuel de Melo, que foi o fundador do Brasil para Cristo? Sim, a mãe dele era assembleiana, ele nasceu em Pernambuco, o pai era católico, a mãe era da Assembleia de Deus e ele também. Poxa. E o pai não queria que ele se batizasse na Assembleia de Deus. Ele forçou a barra, e ele ainda criança, ele falou, eu sou quente. Quer dizer, ele nem falava direito ainda, entendeu? Então, já na sua adolescência, ele já tinha essa visão, essa vocação de cura, de orar pelos enfermos. Então, ele congregou aqui com o pastor Cícero Candor de Lima, no Belém. Nossa, entendeu? Essa notícia eu não sabia. Aí está no texto, tudo documentado. É um capítulo trabalho. 9 que eu estou vendo aqui é o capítulo dedicado à Igreja O Brasil para Cristo, a obra O Pentecostalismo Brasileiro. Se você ainda não conhece essa obra, vale a pena adquirir, né, pastor? Então, e aí eu trato também, aqui eu mostro a visão de como se desenhou o pentecostalismo no Brasil. Até 1950,
era a Assembleia de Deus que está no Brasil. E a característica era batismo no Espírito Santo e glossolalia, as línguas. Depois do Evangelho do Quadrangular, então começou a se fragmentar. O pentecostalismo já não tinha mais aquela mesma identidade da primeira geração, de 1910 a 1950. Entendeu? Então, e depois vieram os neopentecostais. Entendeu? Então, é bom para a pessoa conhecer, saber o que é pentecostalismo clássico, o que é carismático, porque quando fala dos carismáticos, muitos pensam com a renovação carismática da Igreja Católica. E não é. Os carismáticos são pentecostais, como disse Antônio Gouveia de Mendonça, falou que os carismáticos são os pentecostais educados. Porque antes, quando um batista, um presbiteriano, um metodista, um membro de uma igreja tradicional falava em línguas, recebia o batismo no Espírito Santo, ele tinha duas opções: ou ficar quieto, ou procurar uma igreja pentecostal. Mas naquela época, os pentecostais eram vistos como pessoas da periferia, pessoas de classe média menos favorecida, pessoas sem instrução. Então era essa a imagem, não somente no Brasil, lá também, nos Estados Unidos. Então o que acontece? E muito aquele preconceito, querer deixar uma denominação de elite, sabe, que está no topo da pirâmide social, e se juntar àqueles grupos. Então o que acontece? Foi em 1960, a partir daí, que eles resolveram que uma pessoa da igreja episcopal, o bispo da igreja episcopal, recebeu o batismo no Espírito Santo, está aí no livro, falou em línguas, e ele ficou tão tocado e tão cheio do poder de Deus, que marcou uma reunião com a liderança da igreja. Ele achava que as pessoas iam adotar a visão pentecostal dele. Na verdade, levou foi xingo, vaia, e foi realmente rejeitado. E aí o bispo dele aconselhou que ele deixasse a igreja. Era assunto da notícia nos Estados Unidos, a notícia, a revista Time e outras publicações nacionais. Era um assunto de um episcopal que se tornou pentecostal. Tá? Aí o que acontece? Aí o bispo da igreja episcopal de Seattle, nos Estados Unidos, no Pacífico Norte, lá no estado de Washington, convidou, disse: olha, estou com a igreja aqui que está morrendo, está acabando, vem aqui colocar fogo nela. Foi a expressão que ele usou. Aí ele se transferiu. Foi ali que ele começou, foi ali que nasceu o que chama a igreja, o movimento carismático. Foi ali. Então o que acontece? Agora, eles receberam pessoas batizadas no Espírito Santo das diversas denominações evangélicas, e essas pessoas não precisavam mais sair da sua igreja. Só que não pode fazer barulho. Então, na primeira publicação deles, ele diz o seguinte, que nós somos pentecostais educados. Sabe? Quer dizer, falam línguas, mas não é como os... Aí foi aí que nós recebemos o nome de pentecostais clássicos. O que são pentecostais clássicos? Segundo Roger Stronted, ele diz que pentecostais clássicos são nomes dados às igrejas dos primeiros 25 anos do século passado, até 1925. Então esse era o nome dado aos pentecostais para distinguir, mas isso já era na década de 60, para distinguir dos carismáticos. Então, o que eu trato no livro? Eu trato, primeiro, uma visão geral antes do Brasil. Ali eu falo do Paran, falo do William Seymour, e vou até o século XVIII, lá em Londres, o movimento da Igreja Apostólica lá de Londres, que eram pentecostais, que falavam línguas e curas. Então, eu faço essa visão geral do movimento de santidade, porque os pentecostais vieram do movimento de santidade do século, segunda metade do século XIX, e depois sim, vem Daniel Berg e Gunnar Wing para o Brasil. Depois que eu trato da Assembleia de Deus, aí sim, aí eu falo das demais igrejas, principais igrejas pentecostais, Cristão do Brasil, o Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é Amor, sabe? E os neopentecostais,
de Macedo, a Igreja Universal, e outras, aquela lá do R.R. Soares. Então são outros os movimentos neopentecostais. Então é muito bom. Por isso que eu coloquei como título Pentecostalismo Brasileiro. Tá? A classificação, as três etapas, tá? Alguns sociólogos chamam de ondas, de 1910 a 1950, depois de 1950 a 1970, que é o período da fragmentação, quer dizer, perdeu aquela característica, porque antes era o batismo no Espírito Santo e línguas. Tá? E depois da década de 50, a ênfase foi mais a cura divina. E depois os neopentecostais. Muito bem, você não pode deixar de conhecer essa obra. Eu fiquei impressionado de ver aqui a respeito, por exemplo, esse dado que eu não conhecia, sobre o missionário Manuel de Melo. Eu vi aqui que, inclusive, que ele foi diácono, dirigiu uma igreja do Ministério do Belém em Itaquera, exatamente. E depois Vila Carrão. Exatamente. Então, assim, que interessante, né? Dados que o nosso querido pastor Ezequias Soares mas ele apurou. Ele foi excluído do rol mesmo da igreja. Mas depois ele se reconciliou com o pastor Cisco Candon de Lima, sabe? Antes da morte, foi uma coisa interessante. Então aí ele foi para o Evangelho Quadrangular, porque o enfoque era cura. Sim. E era realmente esse o estilo do pastor Manuel de Melo. Ele foi, mas lá ele viu como ele tinha a base assembleiana, a estrutura assembleiana, e ele viu que o Evangelho Quadrangular tinha diferença, aí ele saiu e fundou, ele disse que foi por revelação que ele fundou o Brasil para Cristo. Aqui tem um dado interessante na página 115, um testemunho onde ele estava dirigindo um culto e uma mulher entra à igreja com uma criança no colo, Exatamente. Uma criança sem vida, né, pastor? Exatamente, e Jesus ressuscitou. Que coisa linda. Coisa linda. É um movimento pentecostal que está vivo e ativo até os dias de hoje. Porque o que a gente mostra nesse livro é o seguinte, que não podemos colocar Deus no microscópio, sabe? Deus, ele faz coisas que nós nem imaginamos. Agora, só que ele não faz nada contra a Bíblia. Tá? Ele não contraria a sua palavra. Nós não podemos esperar que Deus proceda da maneira que a gente acha que ele deve proceder. Não funciona assim. Entendeu? Muito bem, este é o Sala de Visita, batendo um papo com o pastor Ezequias Soares. Aqui, se a gente tiver tempo, o nosso papo dura o dia inteiro, porque o pastor Ezequias é um homem muito carinhoso, a gente recebe ele com muito carinho aqui, e um homem com muito conhecimento também, que vive dedicado aí o seu tempo a pesquisar e a trabalhar em prol do reino, desenvolvendo obras extraordinárias, algumas delas lançadas pela CPAD. E se você também tem curiosidade, fique à vontade aí para pesquisar mais e conhecê-las. Inclusive, para a gente fechar o nosso papo, eu vou precisar apresentar esse livro aqui, Aprendendo Grego no Novo Testamento. É um curso, né? Um curso prático e dinâmico. É um livro de exercícios que, inclusive, tem umas lâminas aqui. Vou pedir para o pastor me explicar a respeito desse trabalho. É impressionante ver como o senhor atua em várias áreas, né, pastor? E esse aqui é, sem dúvida, algo importante para aqueles que amam a palavra de Deus, gostam de ensiná-la e, óbvio, têm sede de aprender. Sem estudar o grego fica difícil, né, pastor? Porque conhecer grego é mergulhar as origens da cultura ocidental, né? Porque não é só por causa do Novo Testamento, sabe? Conhecer a língua grega é mergulhar nas origens da cultura ocidental. Tá? O que o irmão apresentou é um livro de exercícios, né? Porque o livro mesmo, texto... eu estou olhando aqui. Tem um livro eu mostrei aqui o livro de exercícios, vamos mostrar aqui corretamente, ó. É um curso, né? Portanto, tem um livro de exercícios e tem também aqui a obra completa. O livro-texto, né? Livro-texto, mais detalhado. São 32 lições. Muito bom. Um livro colorido, um livro didático, muito, muito criativo, sabe? Então, o nome é um curso, ele não é uma gramática, embora toda a gramática grega é apresentada aí, sabe? Mas o formato, ele é didático para que a pessoa comece a ler já o Novo Testamento logo nas primeiras lições. Todos os exemplos citados no livro são da Bíblia, são do Novo Testamento, alguns são da Septuaginta, porque às vezes há uma regra gramatical e você não acha no Novo Testamento uma passagem que use aquela regra. Como exemplo,
E aí fui buscar na Septuaginta, no Antigo Testamento grego, sabe? Então, é um livro que me custou 11 anos para preparar esse texto. Ele tem 3 partes. Essas lâminas aí foi, na verdade, o chamado flashcards. O que são flashcards? São cartões com vocabulário. Porque qual foi a minha ideia? São esses aqui, né, pastor? São esses aí. Você me permite apresentar aqui? Porque, na verdade, são cartões, né? São cartões. A gente destaca eles, está aqui, né? A explicação atrás. Porque vem a palavra grega no lado e no outro lado vem a tradução. Agora, só que tem outra coisa. Onde tem a palavra grega, aparece ali quantas vezes essa palavra aparece no Novo Testamento, e também aparece as lições onde essa palavra aparece no livro. Então, é muito importante você memorizar o vocabulário, entendeu? Então, quando eu comecei a estudar grego, eu fazia listinha de verbos, colocava no bolso. Eu trabalhava de carteiro na época, estou falando no início da década de 80. E às vezes estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e ficava lendo, memorizando o vocabulário, as palavras. Então, muito, muito importante você conhecer o vocabulário. Agora, veja só a estratégia. Existe no Novo Testamento 5.450 palavras aproximadamente, sabe? Agora, veja só que 1.800 palavras, um pouco mais, estou falando números redondos, aparecem só uma vez. E mais outro tanto só aparecem 2 vezes em todo o Novo Testamento. Aí a pessoa vai estudar grego e fala: meu Deus, eu vou decorar 1.800 palavras que aparecem só uma vez, entendeu? Então o que acontece é que 313 palavras aparecem 50 vezes ou mais. Então veja só, 313 palavras que aparecem no Novo Testamento mais de 50 vezes ou mais. Agora, só que elas, nas suas flexões, elas somam 79% do Novo Testamento. Por quê? Por causa das repetições, né? Sabe? Então, o que acontece? Se você memoriza essas 313 palavras e aprende todas as suas flexões, você tem 79% do Novo Testamento. Isso permite você ler o Novo Testamento grego sem precisar ir com muita frequência para os dicionários. Você entendeu a estratégia? Então, você vê o verbo, você aprende aquele verbo, você tem que saber como ele se conjuga no presente, no imperfeito, no futuro, no mais que perfeito e assim por diante. O substantivo o singular, plural. Então, você conhecendo essas 313 palavras, que não é difícil você memorizar isso. Se você memorizar 10 palavras por dia, você vai levar um pouco mais de 30 dias para ter esse vocabulário, sabe? Memorizar isso. E como você aprende? Você tem esses cartões, você faz cola na porta da geladeira, na porta do quarto, na porta do banheiro, sabe? É assim que você aprende. Não espere vir essas coisas por obra e graça do Espírito Santo, não é assim. Você tem que se esforçar. Então, você dominando essas 313 palavras, que não é bico de 7 cabeças, que não é difícil, sabe? 10 palavras por dia, em 30 dias, você tem esse vocabulário. Aí sim, mas no livro, você tem as gramáticas, entendeu? Você tem primeira declinação, segunda, terceira, conjugação verbal, grupos verbais. Aí sim, você vai colocando isso em prática. Então, aí está o segredo do aprendizado. E foi programado para a pessoa estudar até sozinha. Ou um grupo de amigos, entendeu? Como adquire um livro, forma um grupo para estudar. Foi organizado para isso. Agora, é claro, se tem professor é melhor. Sabe? Não estou descartando o professor. É muito importante, o professor vai além do que está no texto. Isso é de grande ajuda. Então, nós temos. Agora, outra coisa. Livro de exercícios. Tem gabarito.
Eu estava olhando aqui. Tem gabarito, entendeu? Realmente é a linguagem totalmente didática, né, pastor? Não. Com esse conteúdo na mão aqui, só não aprende quem realmente não se dedicar, né? Olha lá que interessante. E aí os gabaritos, a gente pode acompanhar aqui. Agora eu quero deixar claro o seguinte também, viu, irmão Márcio? Pois não, pastor. É o seguinte, eu não trabalho só com 313 palavras, tá? São 960, 920 palavras aparecem no texto, tá? Por quê? Se eu pego um versículo em grego, serviu como exemplo, mas naquele versículo tem uma palavra que não aparece 50 vezes. Aparece 20, por exemplo. Não, eu não vou deixar de usar o versículo por causa disso. Então, aí ela pega a carona, está ali. E, às vezes, um versículo que eu uso como exemplo de gramática, mas tem naquele versículo uma palavra que só aparece uma vez. Eu vou ter que colocar, não vou cortar o versículo por causa disso. Então, eu tenho no final do livro, tem um vocabulário. O vocabulário dá em 900, são 960 palavras. São 960 palavras. E ali aparece o significado da palavra, a lição onde essa palavra aparece e também quantas vezes essa palavra aparece no Novo Testamento. Então tem um vocabulário no final do livro texto. Tá aqui, ó, para você que está estudando a palavra de Deus, este manual vai te ajudar bastante, tá? É um curso prático e dinâmico, Aprendendo Grego no Novo Testamento. Isso, é Aprendendo Grego no Novo Testamento. No Novo Testamento. A pessoa aprende o grego só lendo, estudando o Novo Testamento, é claro. E vezes por outra eu cito também aquilo que eu falei, a Septuaginta, porque às vezes eu quero dar uma amostra de um ponto gramatical e não aparece no Novo Testamento. Aí o que eu faço? Aí eu vou lá na Septuaginta, entendeu? Tá para completar o programa gramatical. Se você está aí aprendendo o grego, acho que essa ferramenta vai te ajudar bastante. E obra do nosso querido pastor Ezequias Soares. Tá e tem uma boa notícia. Pois não, manda pra gente. Tá. Eu nem sei se devo falar isso antes do irmão Ronaldo da CPAD, tá? É que todas as lições estão gravadas. Muito bem, então, tá? Então tem novidade chegando aí. São 32 lições no livro, mas como algumas lições são longas, então na gravação teve que dividir em duas partes, né? Então são 38 lições gravadas, já estão lá na CPAD, aí a casa vai tomar as providências de como fazer isso, mas já gravei 38 lições, cada lição desse livro aí em vídeo. Olha, quando tiver essa novidade em breve, a gente vai voltar a conversar com o senhor aqui para falar mais detalhes e trazer mais esse auxílio, né? Para que você tenha, além do material na sua mão, o livro-texto, o livro de exercícios, além dos cards, também ter esse conteúdo aí com o pastor Ezequias te explicando, te ensinando, e aí com o professor vai ficar bem melhor de você estudar o grego, ferramenta muito importante para compreender melhor o Novo Testamento. Bom, esse é o Sala de Visita, eu vou ter que dar colocar uma vírgula aqui nesse nosso papo, para que em breve a gente tenha outras oportunidades de conversar, trazendo os lançamentos da nossa CPAD também, e claro, contando mais sobre a biografia e o trabalho do pastor Ezequias Soares, tá? Sala de Visita na Rádio ADFM 88.7, divulgue aí na sua cidade, divulgue aí na internet também. Pastor Ezequias, obrigado por estar com a gente, por bater esse papo, por contar um pouco sobre essas suas obras. Falamos da declaração de fé da Assembleia de Deus para crianças, do pentecostalismo brasileiro, uma obra também lançada aí pela nossa CPAD, e por fim, um pouco sobre o curso de grego no Novo Testamento, produtos que vão abençoar a sua vida. E obrigado por estar com a gente te espera aqui muito em breve para bater esse papo e aprender com o senhor também, pastor Ezequias. Obrigado, é uma alegria poder participar com nossos irmãos, e a bênção do Deus Todo-Poderoso acompanha cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém, amém. Siga aí a CPAD, conheça mais os lançamentos e, obviamente, fique ligado aqui na DFM. A gente sempre tem um prazer imenso de conversar com você e trazer bênçãos que vão deixar o seu ensinamento, a sua vida ainda mais abençoada. Obrigado pela companhia. A gente se encontra no próximo Sala de Visita. Deus te abençoe.